Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre se você deve ser engenheiro ou não. E esse vídeo é dedicado aos engenheiros ou futuros engenheiros do Brasil ou pessoas que querem fazer engenharia e que vocês tenham uma coisa em mente. Vai ser um pouco complicado para vocês entenderem esse vídeo porque normalmente quem vai para ciências exatas não entende de economia. Na verdade, não entende a complexidade da economia e tenta reduzir tudo a números, tá? Então, já dando esse puxão de orelha, eu sou o Léo. Neste canal nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu trago temas do debate público para esclarecê-los tanto à luz da teoria econômica ortodoxa, tanto teoria econômica heterodoxa. Tá? E hoje, de fato, vai ser um estudo de caso, que é se a pessoa deveria estudar, ou seja, se formar para ser engenheiro, a fim de ter mais dinheirinho, né? Aqui eu estou vendo pelo menos apenas do ponto de vista econômico-financeiro, tá? Porque depende, tá? Mas não é aquele depende covarde, não, que não responde nada, só traz mais. Não, não. Depende por quê? Porque depende da faculdade, do curso, do diploma, porque não são amuletos mágicos. É, isso aqui pode ser olhado do ponto de vista que é um investimento, tá? E eu já vou falar dos limites de olhar desse ponto de vista, tá? Então a pergunta correta é, não é se a engenharia dá dinheiro. A pergunta é, quanto custa fazer? Quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar fora do mercado? Quanto você poderia ganhar se você fizesse outra coisa? Qual é o retorno esperado desse investimento? Porque é muito fácil falar assim, o engenheiro ganha bem. Tá, mas qual? Qual engenheiro? Formado em qual instituição? Em que cidade? Em qual estágio vai fazer durante a formação? Qual setor? É engenharia civil? É da computação? É elétrica? Mecânica? Produção? Se for fazer engenharia da produção, seja microeconomista, tá? Não, enfim. É engenheiro químico? Engenharia de petróleo? Porque isso traz outro nome, né? Não é só engenharia. Né? Depende o que tipo de engenharia você vai fazer. E outra coisa, depois, você tem esperança de trabalhar como engenheiro mesmo ou você só vai ter o diploma de engenharia? Porque, veja, eu já venho falando muito nisso nesse canal, de que você pode ver a capacitação profissional como uma forma de investimento. Tá? Isso pode ser visto. Contanto que você saiba muito bem que você não é uma máquina ou você não é um apartamento que tem que tomar a decisão de qual vai ser a reforma para ter um melhor aluguel, um preço de revenda. Você é uma pessoa, tá certo? Já fiz um vídeo longo sobre isso. O link tá na descrição ou no card aqui, não sei onde eu vou pôr. Mas, veja, não é só estudar porque estudar é bonito, porque garante o seu status, ou antigamente o pessoal falava que pelo menos se você fosse preso, você ficaria numa vaga especial. Claro que o valor também pode ser um valor humano sem retorno material. Mas quando você quer pensar de fato em profissão como renda futura, futuro espaço que você pode para fins de retorno financeiro, aí é uma decisão econômica. Por quê? Porque você está investindo tempo, dinheiro, né, para pagar os diplomas ou só para se sustentar, mesmo se for universidade pública, e energia mental, tempo não só de esforço, mas que você poderia estar fazendo outra coisa, e às vezes 5, 6 anos da sua vida. E durante esse tempo você abre mão de outras coisas que você poderia estar fazendo. Você poderia estar trabalhando, você poderia estar fazendo um curso técnico, poderia estar aprendendo programação sem ser engenheiro, poderia estar prestando um concurso de ensino médio, poderia estar empreendendo, ou poderia estar num emprego que não exige tanta formação formal, desculpa a construção. Por exemplo, uma pessoa que ganha em torno de 1.600 a 1.700 reais, que são as profissões mais são consideradas com menor capacitação teórica, tá? Por exemplo, frentista, atendente, esse tipo de coisa. Evidente que essas pessoas não são máquinas, né? Você vai ter o desgaste físico, você tem a preferência pessoal, você tem os sonhos das pessoas, você tem uma pressão de resultado, estabilidade, tem a humilhação que a pessoa pode receber ou não, né? Dependendo do emprego, o emprego pode ser muito ruim, a rotina longe de casa, um monte de série de coisas, porque não dá para reduzir. A vida é uma planilha de Excel. A primeira coisa, vocês engenheiros, se querem se aventurar numa decisão econômica, vocês têm que entender, tá? Mas, economicamente, existe de fato um trade-off. Porque se você passa 5 anos na engenharia, você não está apenas pagando mensalidade. E se for pública, você também tem o custo de trabalhar e não estudar. De estudar e não trabalhar, perdão. Você está abrindo mão de renda. Então, a engenharia compensa o custo? Veja, existem algumas pesquisas que dizem o seguinte: o diploma ainda paga, você ainda tem o chamado prêmio, que é o dinheiro acima, o dinheiro esperado, né, o retorno esperado acima do salário base. Tá? Isso ainda paga. E existe um dado da FGV, FGV IBRE, tá? Que o ensino superior no Brasil ainda dá um prêmio salarial relevante ainda, mas que vem caindo. Em 2012, por exemplo, os trabalhadores com ensino superior completo ganhavam, em média, 152% a mais
do que trabalhadores apenas com ensino médio. Em 2024, esse prêmio caiu para 126% acima. Tá? Então, se o camarada ganhava 1.000, você ganhava 152% acima, em média. Tá? Agora é 126%. Isso, se os engenheiros não vão entender, isso não quer dizer que a engenharia piorou, que não quer dizer que o ensino superior piorou. Só pode dizer que existe um ganho real do salário mínimo. Tá? Isso pode existir também. Ou seja, a faculdade ainda paga, mas paga menos que pagava antes. E por quê? Porque o diploma ficou menos escasso. O Brasil ficou mais escolarizado, melhorou, né? Hoje é muito difícil encontrar alguém sem ensino médio, né? Dessa geração de 2000 para cá. Tá? Mas, e muitas pessoas foram para o ensino superior, alguns sem muita qualidade. E aqui se um fator do capital humano, que é a capacitação profissional, se tornou estándar, você tem um prêmio menor, evidentemente. E aqui a gente pode tirar a primeira conclusão. O problema não é que a faculdade não vale nada. O problema é que você pode achar que qualquer faculdade que você fizer já vai lhe dar um prêmio. Isso não é verdade. Por quê? Você vai falar, Léo, você tá falando de engenharia e você tá falando de qualquer faculdade. Sim, muito bem, seu engenheiro. Você percebeu. Eu tô falando 152 para 126 de qualquer ensino superior. Mas a engenharia é uma formação diferente. Porque não é qualquer curso. Engenharia é uma formação pesada, é uma formação exata, né? Que às vezes eles acham que eles podem explicar o mundo inteiro. Tem cálculo, economia também tem. Tem física, estatística e economia também tem. Tem programação, algumas faculdades de economia também tem. Tem a modelagem de materiais, sei lá o que mais tem aí para vocês construir em casa. Em tese, é uma formação de alta complexidade, tá? Engenharia. Porém, tá? Ela forma a engenharia, as engenharias formam um profissional que é desejado por mais mercados do que, por exemplo, um engenheiro civil que vai construir sua casa. Não, você não vai ser só o mestre de obras premium. Você também pode ser fazer vezes de economista no mercado financeiro. Tá? E mestre de obra premium, peguei pesado, eu vou ser processado pelo CREA. Mas é na brincation, tá, pessoal? Tô brincando aqui, tá bom? Porque veja, pessoal, são profissionais muito bem colocados para outros mercados que não seja só, por exemplo, engenharia civil, que não seja só construção civil, mesmo engenheiro náutico, né? Engenheiro naval, né? A engenharia oferta profissionais muito bem capacitados. Porque alguém capaz, em tese, de resolver problemas, lidar com números, abstração, processos, né, coisas que são necessárias para grandes companhias. O IPEA tem um estudo muito interessante, tá? Que o diferencial de salário de quem tem ensino superior varia com a área, isso já é evidente, tá? E em engenharia e áreas ligadas à saúde, você tem o maior prêmio. O diferencial de quem ganha um salário sem formação, né, pessoal de ensino médio, né, que você tem só o médio, é 126% para o curso superior, em tese, atualmente, né, 2024 para cá. Porém, quem faz engenharia e saúde tem um prêmio ainda maior do que a média de quem fez ensino superior. Tá? E isso vem de 3 fatores. A qualificação geral adquirida no curso, dar acesso, porque são cursos que você tem a chamada reserva de mercado. Tá? Vocês como engenheiros podem dar palpites em economia e o Conselho Regional de Economia não vai fazer nada, né? Vocês como marqueteiros podem dar palpite em economia, como geógrafos e tal, e o Conselho Regional de Economia não vai fazer nada. Agora, pessoal, tenta começar a dar palpite em área de saúde, em área de engenharia, para ver o que acontece com vocês. Então, de fato, o diploma nessas áreas, tanto de engenharia como saúde, de fato são barreiras de entrada. Então, eles dão acesso a ocupações. Além de que também, no caso da engenharia, qualifica para outras áreas. E isso é o importante que vocês têm que considerar. Não é só porque o mercado de engenharia tá ruim que vocês não vão ter mercado de trabalho depois. Pelo contrário, vocês roubam muito trabalho dos outros, né? Porque o diploma não vale apenas por esse acesso pro caso da engenharia. Ela vale também portas para abre portas para outros lugares. Tá? E tem um erro fundamental, dito isso, que a engenharia não é uma coisa só. E talvez esse seja o maior erro de quem fala, não, você vai ser engenheiro, engenheiro é Uber, né? Tem isso que é um exagero, porque tem uma outra pesquisa da USP que mostra o seguinte: a maior parte das pessoas em alto grau, em alto cargo do mercado financeiro, a maior parte são engenheiros. 30 e tantos por cento. Economista vai vir no último lugar com 18, quase 19%. Depois, não, penúltimo lugar, depois vem contador. Você vai ter ADM e engenharia como as profissões, as formações originais mais utilizadas no mercado financeiro do Brasil. E, em tese, são todos os engenheiros que podem ir para isso. Porém, se você está vendo engenharia para fazer engenharia, aí é o erro do discurso público. Porque aí não é se engenharia vale a pena. É se engenharia civil, se engenharia elétrica, se engenharia computação e assim vai.
Por quê? Porque tem riscos de negócio diferentes, são setores diferentes, retornos diferentes. O ciclo econômico em que eles estão colocados são diferentes. Porque a engenharia civil é o que todo mundo tende a conhecer, né? As pessoas mais velhas da sua família, que você tem que explicar para que você está fazendo o Enem, elas vão entender que é engenharia civil, uma engenharia mecânica, talvez, né? Mas a engenharia civil está ligada ao mercado imobiliário, do ponto de vista econômico. Então vocês têm que entender que o Brasil tem uma alta taxa de juros e a construção civil no Brasil se dá praticamente por benefício fiscal, que é Minha Casa Minha Vida e outras formas do governo fazer incentivos ao mercado de construção civil. E a construção civil é muito sensível ao ciclo econômico, principalmente porque no Brasil não há grandes obras de infraestrutura. Aí você está indo para uma área, engenharia civil, você está indo para uma área que os seus projetos vão precisar de uma enorme quantidade de capital, vai precisar da restrição orçamentária das pessoas, e você está indo para uma área que tem ciclos e cortes de custos, esse tipo de coisa. E boa parte das obras brasileiras, né, são feitas sem profissionais de engenharia. Isso que eu tá brincando do mestre de obra. A revelia do CREA, mas vocês entendem isso. Porque o problema da engenharia civil é que ela é muito sensível ao ciclo econômico. A engenharia civil pode valer muito a pena, mas ela é muito sensível ao ciclo econômico e o Brasil, desde 2014, não cresce no PIB per capita, paridade de poder de compra. Já a engenharia de computação, né, sistemas, softwares, são áreas mais próximas da lógica também, né? Dizem, né? Mas o diploma de engenharia é menos importante para essas áreas, por enquanto. Tá? Porque eles servem mais como um sinal de capacidade técnica do que uma prova de capacidade técnica. O mercado que era programadores, pessoal que trabalha nessa área, que tem uma capacidade demonstrada também. Nós não estamos mais na época da pandemia, que era só o cara saber fazer Python que ele entrava, tá? Mas um engenheiro de programação ele pode migrar muito mais fácil para outras tecnologias ou também para o mercado financeiro, né? Financial Engineer e todas essas Quantum Finance. E é uma engenharia que pode ter um retorno muito alto, mas a competição tende a ser mais alta agora, principalmente porque é por habilidade real. Porque o diploma sozinho vale pouco. Você precisa ter portfólio, você precisa saber falar inglês, experiência, esse tipo de coisa. Já a engenharia mecânica e a engenharia elétrica são mais industriais. E aí você tem que entender que o Brasil, a participação da indústria vem diminuindo em tendência. De vez em quando sobe e tal, mas em tendência vem diminuindo. E essas áreas de elétrica e de mecânica conversam mais com automação, manutenção, projetos em alguma medida, mas no Brasil. É muito difícil você entrar, por exemplo, no projeto da Stellantis, né, no Brasil. Você tem que ser muito bom, né, cara? E não é só bom, você tem que ter um bom network ou dar muita sorte, né? E a engenharia mecânica e a engenharia elétrica, elas são formações de ciências duras, né? Ainda mais do que engenharia civil em si. Tem uma boa possibilidade de migração para gestão industrial, para manutenção de projetos, ou seja, você não precisa ficar no ciclo econômico que nem engenharia civil, você ainda pode ter um emprego mais constante, não por projeto, mas depende da estrutura produtiva em si. Então pode ter menos vagas, mas com um trabalho mais perene. Tá? E o Brasil tem uma indústria cada vez mais fraca. Tá? E o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico vai ter que migrar para gestão, né? Para gestão das áreas, em vez de aplicar projetos, esse tipo de coisa. Isso não é ruim, você só tem que entender isso. E entender que vão ter cidades que absorvem melhor a sua mão de obra do que outras cidades. Diferente do engenheiro civil. O engenheiro civil, as cidades comportam uma quantidade de engenheiros civis, né? A não ser que você more naquela cidade de 40 mil habitantes. Mas você não vai ter uma diferença tão grande. Talvez Balneário Camboriú tenha mais demanda por engenheiro civil, mas São Paulo também tem muita obra, esse tipo de coisa. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Aí nós já podemos ir para engenharia química, ou engenharia do petróleo, ou de minas, esse tipo de coisa, tá? Elas são próximas entre elas, porque eu tô falando desse tipo de coisa, tá? Elas podem pagar muito bem, tá, pessoal? Muito bem, mas tendem a ser mais setoriais e com mais delimitação geográfica do que a própria engenharia mecânica e engenharia elétrica. Porque aí você vai ter que ir para mineração, indústria de papel, né? Algumas indústrias alimentícias, mas tem engenheiro de alimentos também, que eu posso incluir aqui ou não, tá? O retorno é alto, mas o mercado é mais concentrado. Você pode depender de multinacionais, de polos específicos, regiões específicas, de ciclo de commodities. Ou seja, pode ser excelente, mas é uma formação igualmente flexível para qualquer pessoa em qualquer cidade. E você pode ir para o mercado financeiro? Pode. Mas eu acho que o trauma é maior você deixar de ser esse tipo de engenheiro para começar a trabalhar com planilha na Faria Lima. E tem a engenharia ambiental também, que tem uma dinâmica própria. Ela conversa com licenciamento, saneamento, gestão, consultoria, tal, e ela tende a crescer com mais regulamentação. Mas também pode ser um mercado mais dependente de legislação. Aí você tem que ficar antenado nisso aí. E a engenharia de produção,
já é um. E só terminando sobre a engenharia ambiental. A engenharia ambiental ela tem uma questão muito interessante. Você pode trabalhar no mercado financeiro como engenheiro ambiental para licenciamento de projetos de empréstimos ou linhas de financiamento que alguns bancos internacionais fazem no Brasil, de grandes fábricas, e eles precisam de engenheiros ambientais para julgarem o projeto por conta do ESG, todo esse tipo de coisa. E a engenharia de produção, que é um caso específico, ela é uma ponte, de fato, entre engenharia e administração e economia. O engenheiro de produção não vai ser o sujeito que projeta uma máquina ou calcula estrutura, mas ele vai calcular a microeconomia de uma determinada maneira. Ele vai trabalhar com processo, custo, qualidade, supply chain, dado de planejamento, maximização, esse tipo de coisa. E é a engenharia que tende mais a aprender com a economia, a micro, né? Porque a pergunta central as perguntas centrais são quase sempre econômicas. Né? Com menor desperdício, otimização, esse tipo de coisa. Então, engenharia vale a pena? Precisa vir com a pergunta: qual engenharia? Onde você quer trabalhar? Quais são os seus sonhos? Porque tem as mais cíclicas, como a civil, e mais transferíveis para outras tecnologias, ou que você pode se manter sempre, se reinserir no mercado, por exemplo, em computação. Se você fizer engenharia civil pagando caro numa instituição fraca, com estágio ruim, numa cidade sem obra, num momento de juros altos no país, ou de incerteza política, o risco de você precarizar o seu trabalho e não trabalhar com diploma é grande. E se você, por exemplo, fizer engenharia da computação e aprender programação de fato, inglês, outra língua ainda, sua possibilidade de migração para esse setor e conseguir mais dinheiro também é grande. E engenharia mecânica ou elétrica, numa boa instituição, com estágio em indústria, engenharia e tal, em energia, perdão, você de fato pode ter uma formação forte. Só que isso também se aplica a civil. Só que, aí eu te faço uma coisa: se você faz engenharia civil nas melhores faculdades do Brasil, qual vai ser a sua diferenciação de fato com pessoas que fazem engenharia mais fraca? Porque se o ciclo econômico estiver bom, todos serão contratados. Engenharia ela. Fazer engenharia são várias apostas ao mesmo tempo. Tá? E para isso, dependendo da área que você vai fazer, você tem que saber muito bem qual está a conjuntura econômica do país. E, dependendo da área que você vai fazer, saiba que você vai ter mais capacidade de migração para o mercado financeiro, que de fato os dinheiros roubam trabalho de economistas, e vocês podem até dar palpite de economia no YouTube, ninguém vai encher o saco de vocês, porque as pessoas realmente acham que economia é uma planilha de dados, até os heterodoxos acham isso, né, no discurso público. Eles não entendem que existem economistas, de fato, na Faria Lima. São muito poucos, mas existem. Aí, eu preciso fazer um meu jabazinho aqui. Veja, pessoal, se você é engenheiro, se você é estudante de engenharia, ou você está pensando para ir para o mercado financeiro, consultoria, tal, banco e tal, aprenda economia primeiro. Básico. Não precisa fazer uma faculdade de economia, mas só para saber as questões econômicas. Entenda que existem de fato questões, entenda que economia é uma ciência social. Que se você vai pegar um modelinho de finanças, esse tipo de coisa, não dá para você planilhar sem levar em consideração que é a teoria econômica. Porque, tudo bem, economia não substitui engenharia, de fato, mas engenharia não é substituto à economia. Você pode ter o pensamento lógico, tal, mas você tem que entender sobre o que você está pensando. Então, apesar de você ter uma ponte possível de, depois de fazer engenharia, você acabar trabalhando no mercado financeiro, aprenda um pouquinho de economia, tá bom? Então, você pode aprender de várias maneiras, mas se você quer uma formação econômica mais sólida, eu tenho meu curso aqui, Raio-X do Brasil, www.rascunhoseconomicos.com. Usem o cupom metade para pegar 50% de desconto, tá? E se você é membro, utilizem o cupom de membros. O curso, pessoal, é de fato toda a teoria econômica mainstream, né, que é chamada neoliberalismo. Se você é engenheiro, é isso que você vai usar no banco, tá? Então, além de aprender o Brasil, você vai entender quais são os desafios macroeconômicos do Brasil, o que é responsabilidade fiscal, o que é política monetária, por que Bolsa Família não é coisa socialista, é uma teoria liberal, e e quais são os problemas tributários do Brasil, uma série de coisas, são 12 horas de conteúdo gravado, mais aulas ao vivo todo sábado, inclusive amanhã nós temos outra aula aí, 5 horas da tarde, tá certo, pessoal? E o curso é para entender economia de verdade, tá? Produtividade, juros, dívida, inflação, crescimento, não é para fazer frase pronta na internet, nem para você ficar falando, não, o Black Sol, deu errado o Black Sol, Taleb, me ajude, não, isso é palhaçada, tá certo? Então, veja, voltando aqui, nem todo engenheiro vai trabalhar como engenheiro. Por isso que eu resolvi fazer esse jabazinho aqui no meio. Mas, veja, um estudo divulgado pelo IPEA mostra que 59% de engenheiros não trabalhavam em suas funções. 59%. E a maioria vai trabalhar no mercado financeiro. Tem alguns que vão ser mais precarizados ainda, mas de fato, se você pegar a pesquisa, os que vão trabalhar, por exemplo, como Uber ou para o comércio, é porque de fato tiveram uma desilusão ou uma situação da vida em que eles não poderiam trabalhar como funcionários de outros lugares. Às vezes tem uma dívida, às vezes sofreu um golpe da vida e não consegue e vai ter que trabalhar como autônomo, tá? Mas 59% dos engenheiros trabalham em outras profissões. Ele vai para banco, consultoria, logística,
mercado financeiro, tecnologia, mais ou menos, pode trabalhar alguma coisa, fazer um curso de Python, por exemplo, engenheiro civil vai fazer um curso de Python aí para tentar trabalhar em área conecta a dados, sabendo bastante de lógica, pode ser que ajude, não sei se o custo realmente é o que a pesquisa mostra, tá? Porque muitas vezes está se usando a formação de engenharia em outro lugar. Tá? Então, a engenharia ela é uma escolha econômica interessante, segundo todos esses artigos que eu trouxe ao longo do vídeo. Porque se o sujeito fizer engenharia numa faculdade ruim, sem aprender direito matemática, sem estágio, sem inglês, sem software, sem projeto, sem nada, ele pode terminar com um diploma na mão e sem capacidade. Mas até aí, qualquer curso que você faça pela metade pode ser só para você colocar o diploma na parede. Agora, se você fizer as coisas direito, muito provavelmente você pode passar por ciclos econômicos, você não tem poder sobre a macroeconomia, tá certo? Você pode passar pelos ciclos econômicos e você pode conseguir uma capacidade de uma realocação. Porque a demanda de engenharia de fato existe. Tá? O mapa do trabalho industrial de 2025 a 2027 da CNI e o Observatório Nacional da Indústria estimam a necessidade de 14 milhões de trabalhadores necessários para a indústria. Não todos engenheiros, mas você pode, depois de engenharia, fazer uma adaptação, alguma coisa. Também tem os laudos que você pode fazer, né? Vejam nos TJs aí da região de você, que você também pode trabalhar com isso. Tá? Isso não significa que todo engenheiro vai ficar rico, mas, de fato, é uma formação que tende a dar um bom prêmio em cima da não formação. Tá? Inclusive, há vários artigos, procure aí no Cielo, tá? Procurem a sua área e procure sua engenharia, procure sua área e veja lá. Coloca mercado de trabalho, isso aqui vai ter vários artigos. Vocês são engenheiro, aprendam a ler ciências sociais, tá? É interessante. Vocês vão trabalhar em banco de qualquer jeito, aí vocês aprendem a ver isso aí. Porque, de fato, tem uma série de artigos tratando se isso é uma boa ideia ou não. Tá bom? É isso, pessoal. Eu citei uma série de fontes, tá? E eu vou deixar aqui o link, as fontes na descrição, mas eu diria o seguinte: a engenharia no Brasil vale a pena quando ela é tratada como investimento em capital humano. Se você quer fazer engenharia porque engenheiro ganha bem, isso não é bom. Fazer qualquer coisa só porque ganha dinheiro, o nome disso aí ou é mercenariato ou né, a profissão mais antiga do mundo. Mas se você vai fazer um negócio porque é afim com você, porque você tem uma boa formação, você acha que você tem uma boa capacidade de trabalhar com números, trabalhar com a um grau de abstração, esse tipo de coisa, seria bacana você fazer uma engenharia e tal. Mas saiba que você tem que ficar atento ao mercado de trabalho. Faça cursos de capacitação ou faça uma engenharia mais neutra, como engenharia civil, que depois você consegue ir para mais coisas. Ou se você gosta muito de tecnologia, faça uma engenharia da computação. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, as engenharias químicas de alimentos e tal, elas podem trabalhar em indústria? Podem. Vai ter trabalho? Vai. Mas aí você precisa fazer uma carreira na indústria, tá? Então é isso, pessoal. E sobre isso, se você gosta, se você quer o diploma, eu já fiz um vídeo aí separando o que é de fato a pessoa como fator de produção e a pessoa como ser humano mesmo. Esse é o problema de fazer ensino superior ou não. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.